A nossa história ela pode ser diferente desde que nós venhamos obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Nós obedecemos tantas coisas na vida. Eu estava ali louvando e me veio à mente algo, todos nós, a maioria de nós conhecemos, chamado GPS. Né? Você, para chegar a algum local que você não conhece, você precisa de um GPS. Mesmo você conhecendo aquele local, você usa o GPS. Muitas vezes, você já tendo ido diversas vezes àquele local, você passa da entrada. E o GPS vai dizer que você tem que contornar a segunda ou a terceira rotunda, pegar a primeira ou a segunda saída, para chegar no local que você está disposto a ir. Não é assim que acontece? Muito aqui conduz. Eu já passei por muitas vezes, já passei do local de entrar, já andei muito, porque eu não estava atento ao GPS. Iam pessoas do meu lado, começaram a conversar, puxar um assunto, e de repente o GPS saia pela primeira saída, e aquilo passou, fui sair lá pela terceira. Isso acontece na nossa vida. Mas vamos traduzir isso para um plano mais espiritual. O que é o GPS para mim e para si? O GPS é o guia da palavra do Senhor. Se você não seguir este guia, você e eu entraremos por caminhos que não gostaríamos de entrar. Você e eu daremos muitas voltas além daquela que nós gostaríamos de dar. O GPS vai levar você ao local. Muitas vezes leva diretamente. Muitas vezes fez a mim e faz assim, andar e gasta energia. Traz desmotivação. Então, que a palavra de Deus seja sempre o seu guia em tudo. Guia em tudo. Tiago diz que qualquer coisa que nós formos fazer, não devemos fazer antes de dizer: Senhor, se tu queres, se tu quiseres, que eu vá amanhã, que eu faça isso, que eu faça aquilo. Não é assim que a palavra ensina? Então, antes de eu e você fazermos qualquer coisa, nós devemos buscar o quê? A presença de Deus, o GPS de Deus, que é a sua palavra. E o GPS vai falando: entre, desça, há algum congestionamento lá na frente, há alguma coisa. Assim é o Espírito Santo no nosso coração, amado. Nós temos a palavra e ele precisa estar nos orientando. O que fazermos, como fazermos, por que fazermos. Às vezes nós queremos ser dono do nosso ser e fazer porque eu sou autônomo, eu faço isso, eu faço aquilo, e fazemos coisas que muitas vezes vêm lágrimas aos nossos olhos de arrependimento, e aquela famosa frase: se eu soubesse, eu não tinha dito, se eu soubesse, eu não tinha feito, se eu soubesse, eu não tinha ido. Isso acontece comigo, isso acontece comigo, acontece com cada um de nós. Deus nos chama, Deus nos dá uma promessa, Deus nos dá algo maravilhoso, mas Ele quer obediência. A palavra diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e Deus enviou seu Filho para que eu e você e toda a sua igreja tenha vida eterna e a tenha com abundância. Não é simplesmente eu tenho, mas uma abundância, né? Abundância aqui tem várias formas de filosofar sobre ela, mas de um modo especial a abundância da paz, a abundância da sensatez, a abundância de que estamos fazendo a verdade, estamos agradando a Deus, e aquele que agrada a Deus é galardoado, diz lá Hebreus. Se você agrada a Deus, Deus vai lhe galardoar, amado. Deus vai fazer com que promessas sejam cumpridas na sua vida, na vida da igreja. A vida de Abraão nos dá um norte para isso. E eu queria falar um pouco hoje sobre o chamado de Abraão. Abraão é um personagem e seus filhos
que leva aí por volta de 14 capítulos no livro de Gênesis, só falando de Abraão e da família. Então, é algo muito importante para nós. Toda a palavra tem que ser meditada. Eu acredito de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 22 de Apocalipse. Tudo que está ali é para o nosso ensino. O apóstolo Paulo diz isso. Deus permitiu, através do seu Espírito Santo, homens escreverem a sua palavra para nos ensinar, para dizer como chegarmos a um local feliz, para chegarmos ao porto que Ele tem preparado para nós. Gênesis capítulo de número 12, do versículo 1 até o 5 só, tem um personagem que é citado algumas vezes. E às vezes nós lemos mas isso não tem nada a ver. Mas tem muita coisa a ver. E é isso que eu peço, o Espírito Santo de Deus, que me traga esta direção de fazer com que nós, a partir de mim, venhamos reconhecer aquilo que está sendo empecilho para nós alcançarmos a promessa que Deus tem para nós. Há uma promessa futura, e há promessas para o presente, enquanto estamos em vida. Deus aqui, Ele faz uma promessa para uma família, para um presente, indicando um futuro, e este futuro faz a promessa da eternidade. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: chamado de Abraão, ele faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão. Quem disse a Abraão? O Senhor que disse, não foi? Não foi o pai, não foi ninguém, é um amigo. Deus chegou e disse. O mesmo Deus que falou com Abraão é o mesmo Deus que fala comigo e com você. Como? Através da palavra. Ele pode falar coisas audíveis? Pode. Através de quem? De quem está do seu lado, de quem está no seu trabalho, de quem está debaixo do seu teto. Deus usa pessoas para falar conosco. Nós muitas vezes não damos um crédito devido a isso. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua... Por favor, mais alto. E da tua... da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. Nós só poderemos ser uma bênção se nós obedecermos a palavra do Senhor. O momento em que nós obedecemos, nós passamos a ser uma bênção. Porque estamos em ligação com o Senhor, estamos em ligação com a sua palavra. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui já é a questão da posteridade. É Cristo que vem abençoar todas as famílias da terra, mas começou com Abraão, começou com a sua família. Assim partiu Abraão. Quando Deus falou, Deus disse que ia mostrar uma terra, Deus disse que ia abençoá-lo, ia engrandecê-lo, e que a sua posteridade, seria de modo grandiosíssimo. Aí Abraão partiu, como o Senhor lhe tinha dito. Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito. E o que foi que o Senhor lhe disse? Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai. Não foi isso que Deus disse? E o que é que diz o versículo 4? E assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi, mais alto, e foi? O Senhor disse que Abraão levasse Ló. O Senhor disse: sai da tua parentela. Ló era parente, Ló era sobrinho. Abraão levou Ló. Ló foi com Abraão.
E Ló foi com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu da terra de Harã. E tomou Abraão e Sarai, sua mulher, e a Ló. A Bíblia tem certos versículos que vai trazer uma ênfase muito grande em determinadas figuras, e a gente tem que prestar atenção, né? Abraão foi, eu tomei minha mulher e a Ló, e Deus disse, sai, deixa lá, o meu acordo é com você e sua mulher, sua família, famílias aqui, Deus tem um projeto na sua vida, e em nome de Jesus entenda, eu não vou querer levar essa mensagem para você entender que alguém que está do seu lado deve ser desprezado. A mensagem não é essa. A mensagem é de obediência. No decorrer da caminhada, Deus vai acrescentando a posteridade, Deus vai abençoando através da sua vida. Mas começa com você. Começa com você, esposo, começa com você, esposa. O chamado de Deus começa com a família. E deixará o homem, seu pai e sua mãe, está lá no começo. E vão constituir uma só carne, uma família. Então Deus começa esse chamado lá no começo da história. É por isso que ele diz aqui, vai, sai lá tu e tua mulher. Mas a tua posteridade vai ser abençoada, vai ser engrandecida. Eu prometi. E Ló foi com ele. E Ló apareceu ali. E Abraão podia ter dito, não, Ló, olha, por enquanto tu fica aí. Deixa eu ir para Canaã sozinho com minha esposa, porque Deus falou comigo e disse que eu só chamasse e saísse da casa do meu pai. A resposta não teria que ser essa? Teria para Ló, teria que ser essa. Não, Ló, você não vai agora, futuramente você pode ir. E Deus faz promessas a Abraão. Uma descendência vem da família. Que vai dizer que Abraão tinha 75 anos. E Deus promete, olha, lá na frente ele vai enfatizar isso, uma descendência. E sei lá, se passou pela mente de Abraão, não sei, Ló deveria ser novo, e disse, não, Ló vai me ajudar, né? Ló vai, não. Olha, quando Deus te chama, Ele faz tudo. Se você obedecer, Ele faz tudo do jeito dEle. Sabe? Se Ele quiser colocar alguém no seu caminho, Ele vai dizer, Ele vai falar, Ele vai mostrar, Ele vai revelar. Mas quando Deus tem uma chamada, é com você. Deus aqui chama Abraão para ir para uma terra, Canaã. Canaã terrestre. Jesus, a descendência, nos chama do mesmo jeito. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Jesus, foi Ele que nos escolheu. E Jesus nos chama para ir para onde? Para Canaã celestial. E Jesus vai dizer, olha, é individual, porque a porta é estreita. São coisas, amados, que na nossa vida espiritual, muita gente pode pensar que não tem muito reflexo, mas tem todo reflexo. Por que que Abraão passou 25 anos para receber a promessa? Deus sabia que Abraão já era adiantado em idade. Deus sabia que Sara também já não era uma mocinha. Mas passaram 25 anos, só com 100 anos. Sabe, eu e você podemos retardar as bênçãos que Deus tem para nós, enquanto nós não obedecermos. Abraão sai, Abraão chega em Canaã, está lá com Ló, arma sua tenda lá em Betel, depois vai andando, vai saindo de lugar para lugar, chega uma seca, e Abraão tomou uma decisão por si só, sem consultar a Deus. Vai para onde? Para o Egito. Vai lá para o Egito. Passa-se lá 10 anos. Não foi Abraão entrar no Egito e sair do Egito. Passaram-se 10 anos. E Abraão volta para Canaã, depois daquele incidente com Sara. E você vai ver no versículo, no capítulo 13, que Ló foi junto com Abraão para o Egito. Aí você vai continuar lendo, vai dizer que Ló voltou junto com Abraão para Canaã. Para onde Ló ia? Abraão ia atrelado. Desculpe. Ló estava lá. E este Ló representa muita coisa, não é o fator de um homem, de algo físico,
Mas Ló é nós levarmos aquilo que Deus não está se agradando, sabe? É nós insistirmos em fazer coisas que Deus não se agrada. Mas chega uma hora que Deus coloca um divisor de águas. Mas chega uma hora que Deus separa. E esta hora de Deus separar, Ele cria uma situação. Ele cria lá uma situação. E essa situação muitas vezes não é agradável a nós. E nós, por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? A gente não para meditar lá no chamado inicial. Quando Jesus nos escolheu, Ele nos escolheu para que dessemos frutos. Frutos. Muitos frutos. E estes frutos devem dignificar, devem glorificar a Deus através do seu Filho Jesus. Nós estamos frutificando alguma coisa assim? Será que o nosso coração é uma sementeira que possa partilhar com os outros algo agradável da palavra? Ou só questionamentos, ou só dúvidas? Nós temos que ir lá para Hebreus 13 e dizer, olha, não crie no vosso coração nenhuma raiz de amargura. A raiz tem a ver com algo que foi plantado. Algo que foi plantado. E quem planta no nosso coração, no meu e no seu, é eu, é você. Deus quer que o nosso coração seja cheio de coisas boas, sementes boas. Por isso que Ele contou aquela parábola da semente. A semente que cai em boa terra, ela frutifica a 100 por 1. A 100 por 1. Nosso coração está frutificando como? Eu estou deixando só reflexões para nós. Eu gosto muito de trazer reflexões. Porque nós somos um povo que estamos caminhando também. Nós recebemos um chamado. E temos que ouvir muito a palavra de Deus. Quer seja através de quem prega, quer seja lendo a palavra de Deus, né, que é algo que deve ser feito todo dia, toda hora, no sentido de você estar em constante contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso remédio, é que nos sara, é que nos cura, né? Como a irmã Ana Maria falou, nós cantamos aqui, um Deus que sara, um Deus que cura, né? Sara fisicamente, sara emocionalmente, sara espiritualmente, cura fisicamente, cura espiritualmente. Nós temos todo o processo para viver uma vida feliz. É por isso que eu volto a frisar o que eu disse lá em João 10:10. Jesus veio para lhe trazer uma vida abundante. Aí você para e se olha, mas eu estou vivendo essa vida abundante? Que tipo de abundância minha vida está vivendo? Aí você tem que parar e refletir. O meu mal, o nosso mal, é não gostarmos de refletir. Desculpe eu ser bem direto e sincero. Nós não gostamos de refletir. Porque quando nós vamos refletir, nós descobrimos coisas erradas. E como nós não gostamos de errar, haja vista que somos seres de desculpas. Não fui eu, está lá desde o começo. Não, Senhor, não fui eu, não foi a mulher que tu me deu aí, olha. Por mim, eu nem ia comer desse fruto. Mas ela insistiu tanto, sabe, olha, bateu tanto na minha mente, que se eu vou provar, não tem problema nenhum, é só uma mordida, só basta uma mordida. Só bastou uma mordida. A Bíblia não diz que eles ficaram voltando lá para comer aquele fruto, porque acharam gostoso. Só foi uma vez. Às vezes nós perdemos as bênçãos que Deus tem para nós através das suas promessas por uma vez. Ló não era para ir com Abraão. Ló era para ter ficado no local dele, com a família dele. Mas Deus permite. Deus permite. Porque Ele quer que eu e você tenhamos essa decisão. Servir, amado, é uma decisão. Quem serve por obrigação é preso. E nós não somos presos. Nós somos chamados para a liberdade e viver a liberdade em Cristo. Então, quando nós vivemos e servimos com liberdade, há alegria. Há alegria.
Muitos aqui, eu creio que já passaram por experiência de servir a um irmão e se alegraram e ficaram contentes, aquele irmão ficou contente. Igreja é isso, né? Você serve ao seu irmão, quem está aí do seu lado, a um familiar necessitado, a um vizinho necessitado. Isso gera alegria, isso gera prazer, isso é fruto. Isso é fruto. Fruto é serviço. Fruto é alimentar os outros. Fruto serve de alimento. Deus é tão maravilhoso que colocou esses intervalos, vamos dizer assim, de frutificação, de fruto, fruto do Espírito está lá. Fruto alimenta. Quando você é manso, você alimenta esperança. Quando você é cheio de paz, você apazigua, você acaba com guerras. Tudo isso é fruto. Quando você ama, você vence todas as coisas. O amor vence todas as coisas. Sabe por que o amor vence? Porque o amor suporta. E quem suporta não revida. Quem suporta não revida. O apóstolo Paulo diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. A gente que diz que ama e vive revidando. Né, irmã Ana Maria? Não, você vai pagar na mesma moeda. Olha, vou fazer com você do mesmo jeito. Olha, tenha cuidado, viu? Tenha cuidado. Tem certas palavras que jamais era para sair da nossa boca. Mas como o GPS não está presente no nosso coração, aí ela vai saindo a caminhos errados, damos volta, fazemos várias rotundas, né? E conhecemos paisagens que não gostaríamos de conhecer. Conhecemos paisagens que não gostaríamos de conhecer, quando o GPS nos manda para ir para um lugar e vamos para outro. Sabe? Tudo isso é reflexão para nossas vidas. Mas Abraão, chega um determinado momento da sua história, quando ele volta do Egito. Abraão voltou rico do Egito. Faraó deu gados, deu escravos, deu ovelhas. Ora, riquíssimo, ele e Ló. Mas onde eles estavam era um espaço muito pequeno e começa a ter contendas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Ló vai lá reclamar com Abraão, diz: olha, já não dá mais para a gente ficar aqui junto. Abraão era para ter orientado desde o começo isso na sua vida. Não é para você ir junto comigo, filho. Fica aí na casa, fica aí. Né? Um dia eu mando te chamar, se Deus pedir. Se Deus pedir. Olha, Abraão, já não dá mais, a coisa aqui está complicada. Já não tem mais como nós sobrevivermos. Não há pasto, não há alimentação para o gado. Sem alimentação, o gado vai morrer. Sem alimentação, não vende por um bom preço. E aquele povo era negociante. E Abraão disse: então, tá bem, vamos lá. Escolhe aí, o que é que tu quer fazer da vida? Não, olha, eu estou vendo ali as Campinas, ali, coisa maravilhosa, eu acho que eu vou para lá, porque ali tem muita comida, sabe? Às vezes a gente está numa determinada igreja e surge outras igrejas e há muitas propagandas e diz: olha, ali é que é bom, ali é que é maravilhoso, ali os pastos são verdes. Sabe, amados, pasto verde alegra muito o coração algumas vezes, mas é temporariamente. Porque quem vai em busca desses pastos verdes, ele não vai regar o pasto um dia se acaba. Deus nos plantou e devemos ficar no lugar onde estamos. Abraão vai dizer isso. Deus plantou Abraão naquela terra. E Abraão aqui, eu acho que numa lucidez repentina diz: que oportunidade tu estás me dando, Deus, de me livrar deste homem, é agora. Tá, Ló, escolhe, vai para longe, vai lá para as Campinas do Jordão, leva teu gado. Eu vou ficar aqui no meio desse deserto, desse, olha, arenoso, só pedra. Eu vou aqui, minhas cabras vão comer pedra aqui, vão ficar tudo forte. Deus transforma pedra em capim, Deus faz tanta coisa quando você obedece a Deus.
Deus, com um pouquinho de farinha e um pinguinho de azeite, sustentou a viúva, Elias e o filho da viúva durante quase 3 anos. A palavra não diz isso? Deus sustenta no lugar onde você está. Talvez tenha alguém aqui que está com a mente assim, olha, eu vou dar uma volta ali. Não vá não, amado, não vá não. Não vá não. Não vá não. E Abraão chega e diz, está bem, Ló, vai lá, que eu vou ficar aqui mesmo. E Ló vai, nós já sabemos, eu não vou falar ou continuar. Mas precisou haver um momento de atrito familiar, para que as coisas fossem resolvidas, quando não era necessário se eu obedecesse. Às vezes com famílias são assim. As coisas são tão simples, tão simples. O negar a si mesmo, amado, eu posso dizer que é simples e vocês vão dizer, não, pastor, não é tão simples assim. Mas eu digo, é simples, basta você negar a si mesmo. Agora o fato é que você não quer. Aí se complica. Mas negar a si mesmo é simples. Jesus dá uma instrução de como negar a si mesmo. Jesus vai discorrer, vai mostrar pontos. Você vai negar a si mesmo se você fizer isso. Não. Só negue a si mesmo e me siga. Quando nós seguimos a Jesus, nós já estamos com todas as instruções necessárias para negarmos a nós mesmos. E sermos abençoados, porque quando eu nego a mim mesmo, eu vou fazer a necessidade do meu próximo prosperar. Aí vem o amor ao próximo. Quando eu nego a mim mesmo, eu sei que Deus é superior em tudo na minha vida. Então nós devemos aprender a negar-se por amor daquele que deu a vida dele por cada um de que está aqui. Deus enviou seu Filho ao mundo, por mim, por você, para que tivéssemos uma vida abundante, de esperança. Antes estávamos destinados para um local que a Bíblia chama de inferno. Hoje nós estamos destinados a um local onde a Bíblia chama de céu, de paz, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde lá não existe pecado. Às vezes as pessoas ficam, quando eu chegar no céu tudo é diferente. Tudo tem que ser diferente aqui. No céu não precisa dizer que vai ser diferente, porque a Bíblia já diz, mas aqui precisa. Eu e você precisamos ser diferentes aqui e fazer a diferença. Amém? E no capítulo 13, o versículo 14, é onde vem o divisor de águas, diz assim, Gênesis 13, 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que... Sim? Aí Deus voltou a falar. Sabe? Deus passou aqui em média 15 aninhos, deixando Abraão à vontade. Deixando Abraão à vontade. Sabe, na nossa caminhada, na minha já aconteceu muito, há alguns percalços ali, algumas estações que eu não queria parar, mas que Deus disse, você vai ter que parar. Você tem que parar aqui nessa estação. Você vai ter que refletir. O comboio precisa continuar. Mas nós não queríamos parar. Sabe aquela estação do desânimo, aquela estação da dor, aquela estação da dúvida. A gente para muito, aquela estação de um princípio de depressão. Mas Deus, Ele está ali nos ensinando algo. Aqui Ele foi ensinar algo a Abraão, através da partilha de Ló. E o texto diz, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Deus só voltou a falar no dia que disse, agora sim, agora é eu e você. No capítulo 12, quando Abraão chega lá em Canaã, Abraão arma sua tenda e Deus diz, olha para esta terra que eu darei à tua descendência.
Não era a Abraão. Abraão, anda aí, vou dar esta terra para tua descendência. Agora veja a diferença que está no versículo 13. E disse o Senhor a Abraão, depois que apartou-se de Ló: levanta-te agora os teus olhos, olha desde o lugar de onde estás, para a banda do norte, para a banda do sul, e do oriente e do ocidente, mais além. Porque toda esta terra que vês de ti, que vês de dar a ti. Agora vem, esta terra agora é sua. Por que que Deus não disse antes? Porque Ló estava no meio. Porque a promessa era para Abraão. Porque se Ló tivesse dito isso, terra é minha, Ló, tu fica daqui para lá, eu fico de lá para cá. Teria sido isso. Mas foi preciso haver algo para Deus mostrar o que ele queria realmente com Abraão. Eu vou lhe abençoar, minha promessa não volta atrás. Promessa de Deus não volta atrás. Promessa de Deus não é ajustada por ele. Às vezes seja o mal de muitos de nós pensar que Deus ajusta a sua promessa. Deus não ajusta, Deus faz uma promessa e é daquela forma. Ela se cumpre daquela forma, porque Deus não mente, nem homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Deus prometeu a Abraão ter um filho, e Sara teriam. Poderia passar 25 anos, 30 tal, e olha, Abraão viveu até 160 e pouco, 147 anos, se eu não me engano. Abraão viu até seus netos, amado. Mas depois da obediência, Abraão teve filho das suas concubinas lá. Abraão viu netos. Deus fez e muito mais além. Abraão começou a ver a descendência surgir na terra. É isso que Deus quer na sua vida, obediência para que a promessa se cumpra. Talvez Deus lhe falou algo já há tantos anos e você está aí preocupado, que já está ficando um pouquinho, se eu já não tenho muita força, sei lá, se foi tu que falou, sei lá, se não foi. Se a palavra confirma, foi, se não confirma, não foi. Promessa só se cumpre quando Deus fala. Mas isso é impossível. Deus falou, ele vai fazer o impossível acontecer. Ele não fez com Abraão. Lá em Romanos capítulo 4, vai dizer que, Abraão esperou contra a esperança, porque já se achava, eu não tenho mais condição, e nem minha companheira Sara, minha esposa. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Deus disse: não, Abraão, você pode pensar o que você quiser, mas no abrir e fechar de olhos eu vou ressuscitar tudo que está morto aí e vou cumprir a minha promessa. É assim que Deus faz. É o Deus que ressuscita, amado. Né? Talvez você esteja pensando que já não dá mais nada na vida, as coisas passaram, eu já estou idoso, eu já estou idosa, olha, aquele plano morreu, aquele sonho não vai realizar. Olha, Deus ressuscita sonhos. Deus ressuscitou um exército de ossos. Deus coloca carne, Deus coloca o seu espírito e aquilo volta à vida. Nem que seja só um dia para cumprir a promessa. Só um dia para cumprir a promessa. Deus faz assim. Levanta-te agora os teus olhos desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra hei de dar a ti e a tua semente, para sempre. Para sempre. Abraão podia, na nossa visão, podemos ver assim, há 25 anos, a promessa podia ter sido bem antes. Se Abraão tivesse obedecido, se Abraão tivesse, não, Senhor, eu vou obedecer. Mas o nosso Deus é um Deus que está sempre pronto a perdoar, sabe? Deus em Cristo Jesus, Ele vai perdoar todo e qualquer pecado que eu e você tenhamos cometido, desde que nos acheguemos a Ele e nos arrependamos e venhamos buscar o seu perdão. O seu perdão. Às vezes nós fazemos coisas que dizem, para mim não há perdão. Há, em Deus há, em Cristo há. Agora você tem que buscar.
Você tem que buscar viver uma nova vida. Perdão é viver uma nova vida, é começar uma nova história. E assim foi com a vida de Abraão e a vida de Sara. Teríamos outras coisas para comentar aqui, mas o tempo vai muito adiante. E a gente tem que também obedecer esse tempinho. Mas eu gostaria de deixar, Deus nos escolheu, Deus escolheu a mim e a si e a sua igreja, com o propósito de nos levar a Canaã celestial. E Deus estabeleceu padrões, Deus estabeleceu normas, Deus deu mandamento através do seu Filho Jesus, através dos ensinos dos apóstolos, através dos ensinos dos profetas. Deus, Ele quer que você um dia tenha um encontro face a face com Ele. Deus deseja, Deus almeja isso. Eu digo sempre, o nosso Deus é um Deus que tem saudades, sabe? Tem saudades. Deus escreve lá para a igreja de Éfeso e pede para ela voltar ao primeiro amor. Só olha, eu tenho saudade daquele tempo em que vocês oravam, me buscavam, clamavam, amavam o próximo, faziam tudo, repartiam pão. Eu tenho saudade daquele tempo, mas vocês perderam. E Deus disse, arrepende-te, ainda há tempo, arrepende-te e volta às boas obras. Arrependa-se, amado, de algo que seu casamento está enfermo. Esposa, filhos e filhas, porque Deus quer reconstruir uma nova história com você. Deus quer trazer uma nova vida para a sua família. Deus quer trazer um novo tempo para a sua família. E um novo tempo que Deus dá é coisa gloriosa. Coisa gloriosa. Mas também aqui eu não queria deixar algo assim que às vezes parece um pouco ilusório para alguém, né? Eu sou brasileiro, né? E lá no Brasil tem-se um costume de quando as pessoas entregam sua vida a Cristo, dizem, olha, tudo daqui para frente vai ser um mar de rosa. E eu dizia, sempre quando alguém vinha lá na igreja que eu estava pastor, eu dizia, olha, daqui para frente tua vida vai complicar. Tu vai ver que quem era teu amigo vai ser teu inimigo. Vai ver que dentro da tua casa vai ter pessoas contra ti. Mas lembre-se de uma coisa. Você tem um aliado que vai lhe dar força para vencer tudo isso. Para você superar tudo isso. Se você acreditar, Ele quer começar uma nova história com você. E você ser reflexo para outras pessoas desse amor que Deus tem nos dado através do seu Filho Jesus Cristo. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Nós não merecemos, mas Ele nos amou por misericórdia e graça. Ele enviou seu Filho na cruz por misericórdia e graça, por cada um de nós aqui que está. Quer você pertença à igreja, quer você seja do corpo de Cristo, quer você não seja, chegou aqui pela primeira vez, Deus mandou o seu Filho para morrer por você, porque Ele quer que você seja uma pessoa livre, uma pessoa liberta. Deus quer uma nova vida para você também. Talvez você jamais imaginou estar aqui no meio dos crentes, como diz. Mas nós somos crentes naquele que pode todas as coisas, inclusive falar no seu coração agora, transformar o seu coração, fazer fluir daí rios de água viva, não ser um mar morto. Deus pode fazer isso. Amém? Olha, Deus vos abençoe e Deus seja louvado no nosso meio. Medite sobre os lós que você vai levando para cima e para baixo. Medite sobre a promessa que Deus tem na sua vida. Diga, este ló aqui está atrapalhando. Este ló do perdão. Este ló do perdão. Sabe, o perdão tem um nome, ló. Perdão tem um nome, ló.